Filipenses, capítulo 1, versos 27 a 30. Qual é a página? 211, para quem não achou ainda, 211, página. Vamos ler juntos? Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é meu. Podem sentar-se, irmãos. Irmãos, eu tive o privilégio de fazer parte de uma geração que viu algumas coisas acontecendo na igreja do Senhor Jesus Cristo na década de 70 e na década de 80. Foi um momento marcado por, eu diria, dois grandes fluxos ou formas de ver a fé cristã. Por um lado, havia um movimento em que motivava a gente a buscar a presença de Deus, a ter mais comunhão, a conhecer mais a Bíblia, mas que possuía uma característica muito introspectiva, além da conta, e nos fazia um tanto quanto restritos no nosso ambiente aqui, talvez não nos movia a uma experiência exterior, extramuros, de vivência da fé cristã na sua plenitude. Por outro lado, havia um outro corrente, um outro movimento que levava a gente a pensar numa vida cristã muito social, muito prática, muito ativa, e não tanto preocupada com a questão da espiritualidade, da piedade, da oração, das reuniões de oração, mas uma visão que era muito mais externa e, quem sabe, também motivada por um movimento da teologia da libertação que surgia naquela época, né, década de 60, década de 70. Então, nós que éramos jovens naquela época, nos víamos entre esses dois movimentos e invariavelmente não conseguíamos encontrar uma visão que nos apresentasse a perspectiva da fé, que fosse de uma perspectiva ampla. Então, ou éramos taxados de sociais demais, ou éramos taxados de santarrões demais. Havia uma separação, e o tempo todo havia uma busca também de encontrarmos um caminho, uma síntese disso, mas não havia quem orientasse, não havia quem falasse, não havia assim uma perspectiva que hoje vejo clara na mente da igreja e que tem sido falada em todas as igrejas, que é a perspectiva da nossa fé calvinista. E, assim, honestamente falando, muitos de nós vivem a fé de forma muito fechada, muito privada. Nós guardamos a fé para nós mesmos. A gente não tem coragem de abrir para outros de fora o que a gente acredita, as nossas convicções. E quando a gente busca as raízes dessa perspectiva, dessa vivência, a gente vê que a história explica a história. E a gente encontra, logo no século XVI, uma razoável explicação para o que hoje influencia muitos de nós na nossa expressão de fé. Os irmãos se recordam que no século XVI surgiu o movimento da Reforma com Martinho Lutero. E surgiram vários pensadores naquela ocasião que puxaram a igreja para romper com o status quo da igreja naquela época, a igreja romana. E um desses pensadores foi Ulrico Zwinglio, que foi também o reformador da Suíça. E a vivência da fé cristã naquelas regiões, nas regiões da Suíça, ali dos cantões suíços, levou as pessoas a ainda questionarem a perspectiva que estava sendo efetivamente vivida ali. Porque, ainda que a vida da igreja tivesse sido transformada por Martinho Lutero e também por Zwinglio, e que esses homens, eles
realmente não concordavam com a prática católica romana, mas apresentavam uma outra fé, uma fé mais engajada, ainda havia muita relação com o Estado ali. E a gente sabe que a igreja luterana hoje é uma igreja que ainda está muito atrelada ao Estado. Existem países onde o dízimo da pessoa, onde, na verdade, o salário da pessoa é deduzido uma pequena parcela como dízimo para a igreja luterana. Isso é verdade na Alemanha, eu vi isso na Finlândia, isso é surpreendente, mas é fato. Então, há uma ligação forte entre Estado e igreja ainda, fruto do pensamento luterano. E aí, havia alguns irmãos que olhavam para a sociedade e falavam, não é possível, a sociedade é perdida, a sociedade é um caos, a sociedade é trevas pura, nós não temos relação com o Estado nenhum, nós vamos romper com o Estado. E tem mais, a fé cristã, ela tem que ser vivida de forma autêntica, ou seja, não há ninguém que possa impor a outrem uma fé. O Estado não pode dizer que a sua fé é agora cristã. Então, nós não aceitamos, nós queremos, dizia o movimento, nós queremos voltar aos princípios do movimento cristão do primeiro século. E esses homens, buscando, então, essa purificação adicional, não só da teologia, mas também da vida cristã em si, eles foram levados a acreditar que, por exemplo, não deveria se praticar mais batismo infantil, que passava a ser, quer dizer, continuava sendo uma prática das igrejas reformadas, porque as igrejas reformadas creem que a família tem um pacto com Deus, e que, da mesma forma que o sinal do pacto era a circuncisão, agora, na nova dispensação do Evangelho, o pacto é o batismo, e a circuncisão foi substituída pelo batismo, e, portanto, todos têm que ser batizados, inclusive infantis, crianças recém-nascidas. E esses homens e mulheres começaram, não pode haver batismo de criança. E eles, então, começaram a se levantar contra o próprio movimento da reforma. Bom, um historiador chamado Justo Gonzalez registra lá no seu livro A História do Pensamento Cristão a seguinte coisa. Ele diz que em dia 21 de janeiro de 1525, o sacerdote exilado chamado George Blaurock pediu a um dentre os irmãos, como eram chamados essas pessoas que estavam nesse movimento novo, pediu a esse irmão chamado Conrad Grebel para batizá-lo. Um sacerdote pediu a um outro irmão para batizá-lo. E Grebel foi e batizou Blaurock, que, por sinal, começou a batizar outras pessoas. E aí isso gerou uma grande controvérsia, porque muitas daquelas pessoas haviam nascido em lares cristãos e haviam sido batizadas. E esses homens, então, começaram a rebatizar, e foram apelidados de anabatistas, porque estavam repetindo o batismo. Ora, isso gerou uma grande confusão naquela época, foi uma época muito triste, porque a igreja reformada se levantou contra esse movimento, e muitos foram mortos, porque eram chamados de hereges por terem essa posição. Guardado essa história negra do passado, é claro que deveria haver algum mérito no movimento. O problema foi que eles começaram a se levantar contra algumas outras coisas. E, por exemplo, eles não acreditavam mais na predestinação. E, mais ainda, eles começaram a dizer que o cristão não devia participar mais das coisas da sociedade. Então, começou a surgir na mentalidade cristã daquela época uma postura isolacionista, uma postura onde eles começaram a se afastar da participação na sociedade. O primeiro-ministro, teólogo holandês, chamado Abraham Kuyper, ele diz que o anabatismo adotou o método oposto do calvinismo. E, no esforço de evitar a relação com o mundo, ele configurou uma vida cristã completamente isolada e fez isso ser a regra para todos os crentes. Mas Kuyper argumenta que, em contrapartida, o movimento calvinista, nascido em João Calvino, na mentalidade de Calvino, falava de uma vida cristã que tem uma manifestação universal em todas as esferas de atuação do homem, onde o círculo de influência do cristianismo é o mundo e os homens. Então, havia uma separação de visão aí. Irmãos,
ele disse algo surpreendente, que, creio eu, que reflete o que eu quero dizer nessa manhã e a nossa meditação sobre a experiência de Paulo. Vamos chegar na experiência de Paulo já já. Mas ouçam o que diz Kuyper a respeito da visão de fé calvinista, que é a nossa visão. Deus está presente em toda a vida, com a influência de seu poder onipresente e todo-poderoso, e nenhuma esfera da vida humana é concebida na qual a religião não sustente suas exigências para que Deus seja louvado, para que as ordenanças de Deus sejam observadas e que todo o que labora seja impregnado com a sua ora e fervente e contínua oração. Onde quer que o homem possa estar, tudo quanto possa fazer, em tudo quanto possa aplicar a sua mão, seja na agricultura, no comércio, na indústria, ou aplicar a sua mente, seja no mundo da arte e da ciência, ele está, seja no que for, constantemente posicionado diante da face de Deus. Está empregado no serviço de seu Deus, deve obedecer estritamente seu Deus, e acima de tudo, deve objetivar a glória do seu Deus. O que aconteceu com o apóstolo Paulo quando escreve essa carta aos cristãos da cidade de Filipos? Paulo estava inserido, irmãos, e você pode encontrar o registro de toda a história de Filipos no capítulo 16 de Atos, 16, do verso 7 em diante. Paulo estava inserido, chegou, aliás, uma cidade, na sua segunda viagem missionária, uma cidade que já era razoavelmente próspera. A cidade de Filipos é uma cidade que fica na região chamada Macedônia, antiga Macedônia, a 12 quilômetros de um porto chamado Neápolis, e era uma cidade fluxo, por onde passavam várias caravanas, havia muito comércio, era uma cidade que já, naquela ocasião, já tinha pouco mais de 200 anos, uma cidade bem estabelecida, onde viviam ali os soldados romanos que tinham lutado na guerra, nas grandes guerras que aconteceram naquela época. Então, era uma cidade de gente já aposentada, mas era uma cidade com outros povos também, tinha gente de tudo que é tipo. E Paulo encontra nessa cidade, aliás, poucos judeus, a propósito, não havia muitos judeus na cidade de Filipos, mas ele encontra ali um ambiente completamente plural, como é a nossa sociedade hoje. Era uma cidade onde o comércio aflorava demais, havia comércio de têxtil, roupa. A gente vai ver que um dos episódios de Paulo foi quando ele pregou o evangelho àquela moça chamada Lídia, e ela era uma comerciante de púrpura. Ela trazia púrpura da cidade de Tiatira, que ficava na Ásia Menor, e ela trazia para lá aqueles produtos, e ela vendia, então era uma empresária. Ele encontra com essa mulher era temente a Deus, ele prega o evangelho, essa mulher se converte. Mas nessa cidade havia um paganismo residente, havia vários deuses adorados ali, era um panteão romano. Eles adoravam Marte como deus da guerra, como deus da agricultura, eles adoravam Artemis como a deusa da fertilidade, eles adoravam Cibele, que era chamada a grande mãe de todas as deusas, eles adoravam até Ísis, que era uma deusa egípcia. Eles adoravam Ísis, Ísis era a padroeira da cidade. Então vocês observem que era uma cidade completamente que tinha sua religiosidade, tinha sua cultura, tinha o seu comércio, tinha a sua dinâmica. Era uma cidade pulsante, uma cidade viva. Paulo está ali inserido, e ele vai e prega o evangelho nessa cidade que era basicamente gentílica. Essa mulher se converte. Depois depois dessa mulher se converter, o texto de Atos, capítulo 16, versos 11 a 15, depois você lê em casa o Atos 16 inteiro, fala que a família daquela mulher foi inteira batizada. Curioso. Fala que Lídia foi batizada com toda a sua casa. Esse até é um dos textos que a gente utiliza para sustentar a ideia de que o batismo era de fato praticado. Lídia foi batizada com toda a sua casa. Naquela cidade, apóstolo Paulo Paulo e Silas encontraram com uma jovem possessa de um espírito demoníaco. Esse espírito adivinhava coisas. A mulher falava coisas a respeito da vida dos outros. Ela era uma escrava. E ela gerava dinheiro, recurso. Havia gente que explorava ela, oprimia ela para que ela continuasse gerando dinheiro através de adivinhação. Paulo chega
e liberta aquela mulher pelo poder do Evangelho e do Espírito Santo. Os donos daquela escrava ficam loucos de raiva, fazem um rebuliço na cidade e arrumam um jeito de Paulo e Silas serem presos. E não foram só presos, eles apanharam e foram chicoteados. Aqueles homens, em função do Evangelho, apanharam e foram chicoteados, sofreram naquela cidade e foram para a prisão. E diz o texto de Lucas, lá em Atos, que aqueles homens estavam na prisão cantando louvores e de repente veio um terremoto e a prisão tremeu e aquelas cadeias romperam e de uma hora para outra todos os presos estavam sem cadeias. E o guarda da prisão pega a sua espada e vai se matar, porque ele era responsável pela vida daqueles homens. Ele sabia que se algum deles fugisse, ele teria pena capital. E aí Paulo grita de lá, não, ninguém fugiu, aguenta aí, não se mata não. Nós estamos aqui. E ele testemunha o Evangelho para aquele carcereiro que se converte. E a Bíblia diz que foi ele batizado com toda a sua casa também. Então, mais uma referência interessante. O fato é que Paulo vivenciou nessa cidade plural a realidade da perseguição do paganismo. Ele foi chicoteado literalmente. E essa experiência, meus irmãos, dá o tom dessa carta que ele escreve agora. Ele escreve agora essa carta, lembrando-se de sua experiência, de seu sofrimento, das chibatadas que ele levou e da perseguição que sofreu, que a propósito, muito curioso, porque depois dele apanhar, ser preso, a liderança da região os governadores quiseram liberar ele, sem como, liberar, ele falou, não, liberar nada disso não, eu sou cidadão romano, vocês não vêm me prender sem ter um pedido de desculpa, eu sou cidadão romano. Então gerou todo um pedido de desculpa na situação. Ele soube ser hábil e utilizar a cidadania romana que ele tinha. Paulo então escreve essa carta admoestando aqueles irmãos. E ele começa nesse trechinho que nós lemos, e é aí que eu quero lançar o desafio para você e para mim nessa manhã. Ele começa dizendo assim, vivei acima de tudo, verso 27, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Sabe o que é curioso aqui? É que a palavra vivei, que é a palavra grega politeomai, ela traz a ideia de alguém que vive os afazeres da sua responsabilidade como cidadão. Alguém que vive pagando os tributos, alguém que dá a César o que é de César, mas que vive também na sociedade, influenciando o meio com a sua cosmovisão, não se acomodando diante de um mundo corrupto, não aceitando a injustiça, nem os valores pagãos, mas transformando o status quo. Paulo exorta, fala, vivei como cidadãos, resgatem a cultura, resgatem a ciência, resgatem os valores, não omita a sua fé, não viva ela privativamente, mas publicamente, transforme o seu entorno. Paulo está falando, está trazendo a reboque nessa palavra, um mandato de transformação da nossa própria vida cristã, irmãos. Curioso é que a tradução do King James, que é o rei Tiago, que é também a tradução do século XVI, ela usa uma palavra que não aparece na nossa tradução, mas que diz o seguinte, olha, que a vossa conversação seja conveniente ao Evangelho de Cristo. Irmãos, olha que palavra interessante, que a vossa conversação seja conveniente ao Evangelho de Cristo. Ora, como alguém vive sem conversar? Como alguém vive sem falar? Sem se comunicar? A verdade é que nós, através daquilo que professamos, através da nossa profissão de fé e da nossa prática de fé, nós vivemos o agente transformador do ambiente, da sociedade. E é isso que Calvino foi fazer essa leitura muito tempo depois e nos trazer aquele relato do historiador. E ele diz, olha, vivei acima de tudo, ou seja, antes de qualquer prioridade, é o nosso primeiro objetivo, é o nosso foco de vida, viver, antes de tudo, uma vida digna,
que honre a Cristo, em palavras, em ações, né, que Cristo tenha realmente a primazia nas nossas atitudes, nas nossas reações. Quando Paulo escreve aos Colossenses, e ele usa a mesma palavra, a mesma exortação, ele diz assim: a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Irmãos, viver de forma digna do Evangelho é viver para o inteiro agrado de Deus, é viver frutificando em toda boa obra, é viver crescendo no pleno conhecimento de Deus, é viver exalando o bom perfume de Cristo, é viver com a perspectiva de que estamos todo dia e todo instante diante da face de Deus. A famosa frase, expressão latina, corandel, diante da face de Deus. De forma que a nossa fé não é guardada privativamente, mas ela é vivida na expressão pública de todos os ambientes, em todos os momentos da nossa existência. E ele diz mais: vocês vivam assim, firmes em um só Espírito. Meus irmãos, não há lugar, não há espaço para divisão. O Espírito Santo nos uniu em amor. O Espírito Santo nos traz o senso de corpo. Nós somos feitos um em Cristo. Nós somos todos batizados no mesmo Espírito e um só Espírito. Nós todos temos um só Senhor e um só Salvador. Então, Cristo não está fragmentado. Nós não podemos gastar energia, tempo com dissensões, com discussões que não levam a lugar nenhum, com discórdias que não levam a lugar nenhum. Nós temos que avançar. A nossa missão é avançar. Nós estamos ladeados um do outro, ombro a ombro, nessa luta e propagação do Evangelho. Não há tempo para ficar dormindo no banco. Não há tempo para nos acostumarmos a vir à igreja e vivermos a fé só aqui. A fé tem que ser vivida fora daqui, principalmente fora daqui. Vejam o que ele diz no verso 28. Vocês não estejam intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Irmãos, não nos enganemos. Há uma luta em andamento. Há uma luta em andamento. Nosso negócio não é negócio de entretenimento. Igreja não é não é um negócio de entretenimento. É claro que a gente tem o entretenimento. Não tem nada de errado nisso, mas a nossa grande missão tem um único alvo. É a propagação do Evangelho libertador. É o Evangelho transformador que liberta do diabo e liberta da opressão, como foi o caso daquela escrava. Um Evangelho que traz significado. Nós temos essa missão e não há outra. Nosso foco, meus irmãos, é invadir o inferno. Jesus falou assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A nossa missão é sair daqui e invadir os terrenos dominados, para que a nossa fé floresça na escuridão, para que a sua lâmpada brilhe na escuridão, para que o seu sal salgue a podridão. Não há outro jeito, a fé tem que ser vivida assim, não é só aqui dentro, e muito menos só aqui dentro. Aqui dentro nós nos alimentamos, nós louvamos a Deus juntos, mas lá fora nós batalhamos. Há uma luta, há um adversário, e esse adversário ele é astuto, ele tenta matar, roubar e destruir, mas conosco está o Senhor Jesus Cristo, porque nós somos poderosos para resistir o diabo. E o apóstolo Tiago diz: resistir o diabo, ele fugirá de vós. Resistir ao diabo, fugirá de vós. Nós temos condições de resistir às tentações. Em Cristo nós temos essa autoridade. Maior é o que está em você e em mim do que está no mundo dominando. Não há o que temer, irmão. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não há o que temer. Nós não devemos nos sentir intimidados, encabulados, diante da calúnia, diante da pressão da sociedade sem Deus, diante do assédio moral de pessoas que não creem em Deus, que não têm respeito por Deus. Nós temos a palavra da vida eterna, a verdade está em nosso coração, nós somos embaixadores do Senhor do Universo. Nenhuma arrogância,
aqui, nessa fala. Simplesmente entendamos qual é a nossa posição. Nós somos embaixadores do Senhor do universo, queridos. Irmãos, quando nós cedemos, não nos enganemos, quando nós cedemos a qualquer espírito de divisão, de facção, nós estamos dando lugar ao diabo. Nós precisamos ser unidos e lutar unidos por qualquer divisão, por qualquer facção, contra qualquer espírito de divisão, contra qualquer espírito de facção. O verso 29 vai nos dizer, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes por Ele. Irmãos, não é entretenimento, a questão é séria. A fé tem um custo. A fé tem um custo e ele é alto. O apóstolo Paulo já advertira o filho da fé, Tiago, lá na segunda carta, dizendo o seguinte, Timóteo. Timóteo, atenção! Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Não é brincadeira. Nossa fé tem realmente implicações. Nós não temos experimentado a radicalidade da perseguição da fé cristã. Nós não temos noção do que isso é. Mas muitos dos nossos irmãos estão sendo massacrados porque creem em Cristo. Estão sendo degolados, estão tendo seus filhos mortos. A nossa fé tem custo. E aqui no nosso país, num país laico, a nossa fé tem o custo de dar a cara ao tapa. Dizer, eu não compactuo com isso, eu não aceito isso, isso é contra o Evangelho, eu não admito, isso é contra o Evangelho, eu não creio nisso. A minha fé é assim, eu aceito a sua opinião, mas a minha opinião é essa, a minha posição é essa e dela eu não abro mão, porque eu creio em algo que traz significado para a minha existência. Nós temos que ter a coragem de dar a cara a tapa, e mais, o segundo rosto, não é só a cara a tapa, dá outra face, dá o outro lado, porque é assim que vamos ser conhecidos. Irmãos, nós precisamos ter noção de onde nós realmente estamos metidos. É uma guerra, seja ela uma guerra espiritual visível, seja ela uma guerra declarada, sociológica, uma guerra de opiniões. Nós precisamos ter muito claro no coração que morrer por Cristo é uma honra. Apesar de creio que nenhum de nós aqui nesse contexto vai morrer por isso. Mas nós precisamos ter essa noção, porque Paulo fala de uma graça de padecer por Cristo. Já parou para pensar? É a graça de morrer por Cristo. Você se vê numa posição de falar, Senhor, muito obrigado, porque eu estou morrendo, porque eu acredito em Ti? Irmãos, nós temos que caminhar, e Paulo tinha essa perspectiva, e ele diz, num verso pouco antes, aí no verso 21 do próprio primeiro capítulo, ele diz, porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Paulo tinha a perspectiva de que ele era cidadão de uma transição, de um mundo em transição. Nós sabemos que esse mundo está em transição, nós sabemos o que realmente nos aguarda. Nós sabemos que esse mundo sobre o qual domina o reino de Deus, o reino do Senhor está dominando, mas ainda não se consumou com o último soar da trombeta. Nós vivemos os últimos tempos, mas esses últimos tempos inauguraram quando Jesus esteve entre nós e foi assunto aos céus. E nós vamos viver esse reinado de Deus até a sua volta. E nós precisamos ter em perspectiva que não somos cidadãos daqui. Nos aguarda o mundo como Deus originalmente quis fazer. Um mundo justo, um mundo sem dor, sem doença, sem morte, sem aflição. O mundo que será implantado neste mundo, fisicamente nesta terra. Deus vai restaurar todas as coisas nessa terra. Você não vai ficar vagando, que nem um anjinho quando chegar a consumação do século. Deus vai nos restaurar todas as coisas. Ele vai restaurar a humanidade, ele vai restaurar a criação, vai restaurar a humanidade, vai restaurar a sociedade, vai restaurar todas as expressões da sociedade. Nós vamos desfrutar da melhor qualidade de arte e música
que pode existir na eternidade. A eternidade não vai ser chata, meus irmãos. A eternidade vai ser emocionante, porque vamos desfrutar da real perspectiva daquilo que Deus nos criou, que era para honrar o nome dEle com todas as coisas que fizermos. Nós vamos usufruir de ciências, multiplicação das ciências sem limite. Nós vamos usufruir da relação humana sem limite, das relações de amor, onde Cristo será tudo em todos e onde trará satisfação por existir eternamente. Nós não mais andaremos angustiados. Mas saiba, falta pouco. Falta pouco, você precisa segurar, você precisa se manter e você precisa anunciar. Anunciar que há um caminho, que há uma expectativa, que há um futuro promissor para aqueles que depositam a sua confiança no Cristo ressurreto, aquele que morreu para resgatar o homem da sua morte eterna. Esse é o nosso trabalho. Esse é o nosso desafio, esse é o desafio seu e meu. Nós não podemos viver brincando que somos igreja, irmãos. Há uma missão. Nós estamos em missão. E Paulo escreve essa carta sabendo da dificuldade da missão, sabendo da luta, da perseguição, das limitações. Ele escreve sabendo disso tudo. Portanto, essa é a palavra, para você e para mim. Vivamos de forma digna, o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E façamos que a nossa vida seja a vida de louvor e que renda sempre glórias ao nosso Senhor. Porque se nós vivemos assim, nós encontraremos o equilíbrio do viver. E seremos pessoas felizes, seremos pessoas otimistas, esperançosas dos dias melhores. E transformaremos este dia. Transformaremos esta sociedade, ainda que as coisas caminhem de mal a pior. Mas nós poderemos transformar o entorno e fazer a experiência do céu um pouquinho aqui entre nós, nesse mundo, nessa terra caída. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, porque a missão é difícil. Mas Ele nos comissionou e nos chamou. Então nós temos que responder e caminhar. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, porque contigo estamos seguros. O Senhor tem a nossa vida em tuas mãos, a nossa história, as nossas lutas, dificuldades, os nossos sonhos. Ó Deus, ajuda-nos a concretizar os nossos sonhos, mas, sobretudo, ajuda-nos a não transformar nossos sonhos em ídolos que afastem o Senhor do centro do nosso existir. Que nós possamos, com o Senhor no centro do existir, glorificar a Ti com a realização dos nossos sonhos, que eles todos sejam submetidos a Ti. E que o Senhor nos dê força para testemunhar no meio de uma geração tão perdida, tão em escuridão, tão longe do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, misericórdia da Tua igreja, e conclame a Tua igreja a uma real ação de transformação, ação de vivência do Evangelho, ó Deus, para que todos saibam que Tu és o único Senhor e Salvador daqueles que Te buscam. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.